Quando o Haroldo cita esse padre, né, e fala do deserto como lugar muito povoado, exatamente porque no silêncio, todas as nossas vozes interiores que o mundo exterior cala, através de todos os vícios que a gente pode imaginar, não falando do vício como um julgamento moral, mas assim, todos os apelos externos que nos fazem fugir do interior, que vai desde um shopping a ver série demais, até drogas. Então, todas as coisas que fazem com que a gente atenda apenas às demandas do mundo externo, não que elas não devam também ser atendidas, mas quando a gente atende apenas às demandas do mundo externo, a gente deixa de escutar o mundo interno. Quando a gente escuta o mundo interno, vem muitas vezes essa angústia, essa dor e esse sentimento de imerecimento de estar vivo, ou a angústia de estar vivo. Então, somente a capacidade de desenvolver um sentimento de que Deus ama é capaz de salvar um indivíduo nesse momento. Quando a gente estuda, por exemplo, eu comecei a ler todos os estudos feitos sobre as pandemias anteriores, né? Gripe espanhola, gripe russa, peste negra, a peste dos ratos em Londres, o que aconteceu pós Primeira e Segunda Guerra Mundial com a coletividade humana e o psiquismo humano, porque eu preocupado com a quarta onda da pandemia, que é a onda psicológica, que é a onda de saúde mental, que é a degradação profunda da saúde mental, né? Então, o que acontece? Essa solidariedade que a gente está vendo, que ganha mais cor, muito dessa solidariedade, ela tem a ver com o sentimento de defesa da coletividade, porque você se sente unificado pela dor. Então, as pessoas que após isso vão continuar, elas vão ter aprendido no processo. Eu meio que fiz uma divisão assim, sabe, Haroldo e Jaime e Valesca? Eu coloquei o grupo dos despertos, pessoas que estavam com consciência desperta, que já vinham fazendo algum trabalho de busca de si mesmo, de autoconhecimento, seja através de uma meditação, da terapia, de uma busca religiosa mais significativa, mais lúcida, mais profunda, né? Ou fazendo yoga, enfim, todas as estratégias de acesso à consciência e de conhecer-se. Essas pessoas, elas não estão sofrendo tanto quanto a grande multidão dos que estavam dormindo, que é o que consciência de sono, Joana vai chamar pessoas que vivem de comer, dormir, sexo e fugas, todas as formas de fuga. E o grupo dos espertos, que é aquele grupo de espíritos extremamente atrasado que quer manter o mundo naquele padrão vibratório, extremamente egoísta, narcísico e tal. Então, esse grupo, o que é a transição? A transição, no fundo, é o grupo dos despertos tem que aumentar para a balança os despertos aumentar a força para os espertos diminuir a intensidade, que a metade, grande maioria, continuará dormindo. Só que como eles tendem a seguir um movimento, se a gente mudar o padrão da balança, a gente puxa. Então, qual é o nosso compromisso? É despertar consciências. A pessoa que está em casa e começa a sentir esse despertar de consciência e entra em um processo de dor a ponto de querer tirar a própria vida, ela só vai poder evitar esse pensamento quando ela olhar para essa sombra, quando ela olhar para todo esse lugar, olha, inclusive seja a ela mesma ou o passado dela, né, essas pessoas com que ela conviveu, com um sentimento de compaixão, de acolhimento. Assim, você é esse ser mesmo, mas como a Aru estava dizendo assim, incondicionalmente amado. Você pode até nem sentir. Acho que a gente tem que pensar assim, eu não estou sentindo esse amor, mas eu sei que ele me ama, então o que eu vou fazer agora? O meu propósito de vida é sentir esse amor. E olha o ganho que a gente tem, inclusive para a gente diminuir um pouquinho essa toxicidade de divisionismo no planeta, no ambiente político. É porque só uma pessoa que é capaz de sentir que, apesar de ser quem é, amado incondicionalmente, quando ela consegue os primeiros movimentos da sensação desse amor, ela percebe uma outra verdade. É que se ele me ama desse jeito, ele ama aquela pessoa que eu odeio do jeito que ela é. Então, onde cabe esse meu ódio? Onde cabe o meu ódio, por exemplo, para o pai que eu acho que me abandonou, para a mãe que eu acho que não foi a mãe que eu gostaria de ter. Lembrando lá do capítulo do Evangelho, o capítulo lá que diz assim, mesmo aqueles pais que não cumprem aquele papel como deveríamos, ainda assim cabe honrá-los, né? Mas assim, ou eu olho para esse passado sem acusação, olho com acolhimento e penso assim, foi o que foi possível para eles, era o que eles tinham, era o repertório. Sabe aquela música do Djavan? Eu cito muito nas palestras essa música, para essa queixa de falta das pessoas, né? E eu dizia muito para os pacientes no consultório,
sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe o que aqueles pais tinham? Então, pô, eu estou cobrando de quem, meu Deus? Eles geralmente me deram Exato. mais do que tiveram. Então, eu paro de olhar para esse passado com acusação. Aí aquela dor diminui. Aí eu começo a entender que parte da minha dor é porque eu vivia acusando eles. Quando eu paro de acusar, eu paro de me acusar. E quando eu paro de me acusar, eu paro de exigir. Olha só, eu deixo de acusar o passado, eu deixo de ser mais exigente e acusador de mim mesmo e deixo de ser mais acusador e exigente dos outros. Eu baixo minha expectativa fantasiosa de que pessoas do presente tenham que cumprir o papel do passado que não foi cumprido, deixo de criar expectativa nos outros, olho para mim diante de toda a dor, toda a angústia, tanto que não é somente hoje em dia, a própria academia já acolheu essa ideia da vulnerabilidade. Você vê a obra de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte que Nunca, que é aquela ciência social americana que faz um TED Talk e se torna um fenômeno mundial, vendedora de livros no mundo inteiro, que ela vai estudar a fragilidade humana e percebe que aqueles indivíduos que reconhecem essa vulnerabilidade, eles são fortes. Então, o que é um indivíduo que está pensando em se matar? É um indivíduo que fez um profundo diagnóstico da vulnerabilidade com um tom acusatório e não com compaixão por si. Então, digamos assim, ele entrou numa fase difícil que muita gente nem entrou, porque tem muita gente que ainda não está com pensamento desse tipo, porque ainda não teve a coragem de fazer esse mergulho. Talvez até com medo de passar por essa etapa. Mas ele precisa ficar. Porque a etapa da culpa, lá como a gente viu lá em André Luiz, nas predisposições mórbidas, quando ele vai lá no capítulo sobre predisposições mórbidas, é que aquele sentimento de acusação, ele só serve como indicativo. Passou disso e estabilizou, ou seja, ficou na culpa, passa a ser patológico. Quando ele indica um processo a ser mudado, a zona de remorso, como ele vai chamar na obra, quando ele indica a zona de remorso, ele indica um núcleo a ser trabalhado. E não um ser que, ao identificar isso, merece ser destruído. Né? Porque a gente sabe que mesmo a consciência de que nós não nos destruímos não impede, por exemplo, de um espírito se suicidar. Porque não é uma mera consciência do ponto de vista intelectual, como a gente estava discutindo, embora seja uma partida do processo, mas é sobretudo uma aceitação incondicional de si, como incondicional é o amor de Deus por nós.